Bom dia! É com muita alegria que nós estamos aqui hoje e nós aqui, vocês aí que estão assistindo junto conosco, nós somos privilegiados de podermos começar a semana adorando ao Senhor. E hoje queremos, convidar vocês para você ficar de pé, para você participar realmente, cultuar ao Senhor aí da sua casa, celebrar ao nome de Deus, né? E não apenas ser um espectador, apenas assistir, mas cultuar ao Senhor, louvar ao nome dEle e engrandecer ao nome dEle. Vamos conosco? Chamado para responder. Vivo pra Cristo, Jesus amado Senhor. Sou mensageiro do grande Salvador. Só pra te servir, eu creio em ti, Jesus. Vou viver só pra te servir, eu creio em ti, Jesus. Vou viver só pra te servir, eu creio em ti, Jesus. Vou viver só pra te servir, vou viver pra seu louvor, proclamar Salvador. Vou viver pra seu louvor, proclamar que é o Salvador. Vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim morreu e ressuscitou. Obrigado, Senhor, pela tua vida, Senhor, e o perdão que recebemos do Senhor. Obrigado pelo propósito, Senhor, que o Senhor nos traz. Obrigado, Jesus. Quero encher o meu coração de gratidão. Quero encher os meus lábios de adoração. Te engrandecer, te entronizar
poderia deixar de reconhecer o que tens feito em minha vida. Tens me dado alegria e paz e muito mais. No teu perdão vivo todos os dias, em tua graça encontro a vida. Tuas misericórdias não têm fim, o Senhor é quem sustenta minha vida. Não poderia deixar de reconhecer o que tens feito em minha vida. Tens me dado alegria e paz e muito mais. No teu perdão vivo todos os dias, em tua graça encontro a vida. Tuas misericórdias não têm fim, o Senhor é quem sustenta minha vida. Recebe o louvor, meu Salvador, o meu Senhor. Recebe o louvor, meu Salvador, o meu Senhor, meu Redentor. Recebe o louvor, meu Salvador, o meu Senhor, meu Redentor. Recebe o Senhor, recebe o louvor, meu Salvador, o meu Senhor, meu Redentor. Recebe, recebe o louvor, meu Salvador, o meu Senhor. Pela paz, a segurança, Senhor amado, a esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que temos no Senhor. Aleluia, aleluia. Nosso coração cheio de gratidão, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Queremos servir o Senhor, entregar a nossa vida para agradar o Senhor, ó Deus, e entregar ao Senhor não somente o nosso trabalho, mas também o nosso coração, purificado pelo Senhor, ó Deus, nossas famílias, Senhor, nossos talentos, Senhor. Recebe, Senhor. Purifica, transforma-nos, Senhor amado, e usa-nos para glorificar o Teu nome, Senhor. Purifica, santifica, vem restaurar, Senhor, o Teu altar. Perdoa, transforma, pra Te agradar, Senhor, quero viver. Toda minha vida é pra Teu louvor, minha família é pra Teu louvor, meu ministério é pra Teu louvor. Senhor, quero viver.
as razões que movem tua paixão. São pessoas, são povos, são nações que conheçam a ti e se prostrem em adoração. O amor revelado na criação se revela na cruz pra redenção de pessoas, de povos, de nações que conheçam a ti e recebam tua salvação. Acende a chama em meu coração, muda minha paixão, abre teu coração pelas almas, revela-me, Senhor, e acende a chama em meu coração, muda minha paixão. Pelas almas, o desejo guardado em teu coração, as razões que movem tua paixão. São pessoas, são povos, são nações que conheçam a ti e recebam tua salvação. Revela-me, Senhor, e acende a chama em meu coração, cura minha paixão, dá-me teu coração pelas almas, revela-me, Senhor, e acende a chama em meu coração, muda minha paixão, dá-me teu coração pelas almas, revela-me, revela-me, Senhor, e acende a chama em meu coração, muda minha paixão, dá-me teu coração pelas almas. Senhor Jesus, acende a chama em nosso coração, Senhor. Acende, Senhor. Reaviva em nós, ó Deus, o desejo, a paixão por servir o Senhor. Se deixei a paixão se apagar, me alimentei de distrações, desprezei os teus propósitos, me permiti renunciar, deixei minha fé se enfraquecer, em mim calei o teu espírito. Eu me rendo, eu me arrependo, faz a tua obra em mim. Eu me rendo, eu me arrependo, faz a tua obra em mim.
Se deixei a paixão se apagar, me alimentei de distrações, desprezei os teus propósitos, me permiti renunciar, deixei minha fé se enfraquecer, em mim calei o teu espírito. Eu me rendo, eu me arrependo, faz a tua obra em mim. Eu me rendo, eu me arrependo, faz a tua obra em mim. Declara para ele: faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, faz a tua obra, faz a tua obra em mim. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Faz a tua obra, faz a tua obra em mim. se deixei a paixão se apagar, me alimentei de distrações, desprezei os teus propósitos, me permiti renunciar, deixei minha fé se enfraquecer, em mim calei o teu espírito. Eu me rendo, eu me arrependo, faz a tua obra em mim. Eu me rendo, eu me arrependo, Faz a tua obra em mim. sim, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, faz a tua obra. Perdoa-nos, Senhor, Faz a tua obra em por mim. calar o teu Espírito Santo em nossa vida, Senhor, nos tornar insensíveis, Faz a Senhor, tua obra, insensíveis à tua voz, ao teu mover. faz a tua obra em mim. Perdoa-nos, Senhor, por deixar a paixão se apagar, Senhor. Faz a tua Clamamos pelo teu milagre, Senhor, a vida do Senhor, ó Deus, por realizar aquilo que está no teu coração, Senhor, a tua vontade, não a nossa, Senhor. Faz a tua obra. Faz Como o a Senhor tua Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Renova em nós, Senhor, essa noção, Senhor amado. Renova em nós essa consciência, Senhor. Faz a tua obra em mim. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu me arrependo. Faz a tua obra em mim. Eu me rendo. Eu me arrependo. Faz a tua obra em mim. Levante a sua mão. Diga ao Senhor: eu me rendo. Eu me rendo. Vamos lá, levante a sua mão em sinal de rendição ao Senhor. Faz a tua obra em mim. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me arrependo. Deixe que a sua voz seja ouvida. Vamos lá, levante a sua voz. Eu me rendo. Sim, Senhor. Eu me arrependo. Faz a tua obra em mim. Faz a tua obra. Faz a tua Isso, obra. Espírito Santo, isso, Senhor. Faz a tua obra. Isso, Espírito Santo. Faz a Renova, tua Senhor. obra em mim. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, Senhor. Obra. Faz a tua obra. Aquilo que está no seu coração, Senhor. Faz a tua obra em mim. Revela
ao nosso coração, enche o nosso coração da tua vontade, Senhor. Faz a tua obra, faz a tua obra, Faz a tua obra em mim. Declara comigo: Espírito Santo, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Renova-me, Senhor. Fala comigo outra vez, Senhor. Enche o meu coração da tua vontade, Senhor. Quero, Senhor amado, estar outra vez, Senhor, realizando exatamente o que o Senhor quer, Senhor. Buscando, Senhor, buscando a tua presença, a tua vontade, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Vamos lá, declara: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Olá, amados. Vamos dar continuidade à nossa celebração. Agora vamos ter a oportunidade de celebrarmos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Convido os irmãos para acompanhar conosco a leitura do texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade e dinheiro, muitas vezes, andam lado a lado. Nós estamos sempre vivendo de maneira intensa, agitados, preocupados. Somos levados a estarmos sempre atentos com o amanhã, com o futuro dos nossos filhos, com aquilo que temos acumulado, com o bem-estar e conforto da nossa família. Sempre estamos atentos à economia, à inflação, desemprego, a políticas e etc. São tantas coisas que nos tiram a paz e nos deixam ansiosos e preocupados com o nosso amanhã. O ser humano, de fato, parece ser incansável, insaciável. Quanto mais tem, mais ele quer possuir. Temos que lembrar que os nossos bens foram criados por causa do homem e não o homem por causa dos bens. Deus criou todas as coisas. As coisas materiais são boas e foram criadas para o bem-estar do ser humano. Não há nada de errado naquilo que Deus criou. Pelo contrário, tudo foi criado puro e para a satisfação das necessidades humanas e para o manifestar a glória de Deus. Somos mordomos sob a autoridade de Deus.
Deus deu ao homem uma tarefa: administrar as coisas que ele criou. Não somos dono de nada, mas administradores das riquezas de Deus. O ser humano, após a queda, passou a buscar de forma desesperada a sua significação, e isso através de conquistas e acúmulos de bens. Hoje em dia, o homem natural só sente que é alguém se for um proprietário. Não é o seu nome, o seu caráter, mas ele procura mais o que é o ser, o que é o ter. Isso que ele tem valorizado mais. E nós precisamos, em Cristo, o ser humano pode deixar, só em Cristo o ser humano pode deixar de querer ser o dono para ser um administrador dos bens que foram criados por Deus e confiados aos cuidados dos seus servos. O Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, é o único que pode mudar nossa natureza egoísta em uma natureza piedosa e generosa. Uma coisa é certa: as coisas materiais são boas e existem para o nosso prazer e servem como meio de viabilizar nossas necessidades e como elemento usado por Deus, através da igreja, para promover o seu reino no mundo inteiro. As coisas materiais existem por causa de Deus e do seu projeto de abençoar a toda criatura. Elas existem por causa do ser humano e não o ser humano por causa delas. Os bens materiais devem ser usados e administrados por nós, e não o contrário. Isto é, os bens materiais não podem dominar e sujeitar nossas vidas. Quando Deus disse: "Não terás outros deuses diante de mim", ele estava referindo-se a qualquer coisa que possa se interpor entre nós e ele, inclusive os bens materiais. Com relação a isto, Jesus ensinou que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Mateus 6:24. Como é fácil colocar os bens materiais em nossos corações, no lugar que é exclusivo de Deus. Nossa atitude para com as riquezas precisa ser levada cativa ao trono de Deus. O mundo de hoje é mais materialista do que nunca. Mamon é o Deus desse século, e o Espírito Santo questiona cada um de nós: quem é o teu Deus? Quem é o Senhor da vida de cada um de vós? É com essa meditação que nós convidamos você a refletir onde está o seu coração, em que você tem andado ansioso. Vamos ser gratos por aquilo que nós já temos, reconhecer que quem somos e o que temos foi porque Deus nos concedeu. Ore, agradeça e descanse no Senhor. Encha o seu coração de alegria por estar com sua família, pelo seu emprego, pela sua casa, pelo seu ministério e por Deus estar cuidando de você nos mínimos detalhes. Deixe Deus trabalhar a generosidade e a gratidão no seu coração. Com um coração grato e desprendido dessas coisas, das coisas desse mundo, somos livres para dizimar e ofertar nesse momento. Queremos orar, pedir a Deus que venha colocar isso sobre os nossos corações. Senhor meu Deus, somos eternamente gratos ao Senhor Jesus, por todo o cuidado, todo o sustento, por não deixar faltar nada em nossas vidas. O Senhor tem nos dado mais do que pedimos, pensamos e ou sonhamos, Senhor. Trabalhe em nossos corações, Senhor, a gratidão e a generosidade, o desprendimento dos nossos bens materiais. Não deixe que estejamos ansiosos e preocupados com o amanhã, que possamos descansar e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Abençoe cada irmão, Deus. Todos os nossos irmãos que estão ofertando, que estão dizimando, onde eles estiverem, Deus, abençoe as suas casas, que eles sejam prósperos e gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Você tem a oportunidade agora de ofertar, vai aparecer aí na sua tela a conta da celebração aqui do Sudoeste de Brasília, mas onde você estiver acompanhando,
você procure o seu líder, o seu pastor, com a sua conta e faça a sua oferta, faça o seu dízimo. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, a todos aqueles que nos recebem de forma tão carinhosa em sua casa, nesta celebração. É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar com cada um de vocês e compartilhar aquilo que Deus tem trazido às nossas vidas. Desde o início dessa pandemia, nós começamos a meditar no livro de Abacuque, a profecia de Abacuque. E talvez você pergunte, por que Abacuque? Nós vamos ver que ao longo de 3 capítulos, Abacuque, ele faz orações. E quando a gente está vivendo em tempos de crise, em tempos de adversidade, as orações elas devem ser intensificadas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós encontramos ali no livro, na profecia de Abacuque, Abacuque colocando diante de Deus as suas questões, os seus clamores, mas também ele coloca o seu louvor, a sua adoração e, principalmente, no final do livro, ele traz uma profunda confissão de fé. Nós também encontramos na profecia de Abacuque as respostas de Deus a esses clamores e a estas orações. E eu creio que Deus pode e vai nos abençoar muito nesse momento em que nós estaremos meditando nesse livro. E o título dessa ministração é Oração em Tempos de Crise e Adversidade, ou, no plural, Orações em tempos de crise e adversidade. Vamos então iniciar nossa leitura e para que nós possamos perceber bem o que nós desejamos, o objetivo que nós queremos alcançar, nós dividimos essa ministração especialmente em 2 partes. A primeira vai ser mais uma contextualização e nós vamos olhar o texto dentro do contexto, as orações ali no tempo de Abacuque. E depois nós faremos algumas reflexões e aplicações dessas orações às nossas vidas. Então, Abacuque começa assim o seu livro. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Vamos parar aqui primeiramente para poder entender, primeiro, quem foi Abacuque. Abacuque, como diz o texto, ele é um profeta. Já diz aqui, foi revelado ao profeta Abacuque. Ele era contemporâneo de Jeremias, viveu cerca de 6 séculos antes de Cristo. Mas nós não temos muitas informações a respeito desse profeta. Mas nós encontramos na Bíblia de Genebra o significado do nome Abacuque. O nome de Abacuque significa abraço. E eu achei muito interessante e é bem sugestivo quando nós vivenciamos esse momento em que nós passamos por esse distanciamento, por esse isolamento social. Então, o abraço é algo bem sugestivo. Eu penso que muitos de nós estão sentindo falta desse abraço. Mas, em nome de Jesus, em breve, nós poderemos nos reencontrar e nos abraçar. E eu espero que essa ministração abrace e te encontre onde você está. E que essa identidade de Abacuque possa falar muito às nossas vidas. Diferente dos outros profetas, Abacuque, ele não dirige a sua profecia ao seu reino, a Judá, nem mesmo aos seus governantes. E quando nós olhamos mais profundamente, ele também não dirige a sua profecia contra as nações, como era costume dos profetas daquele tempo. Abacuque, na verdade, ele trava um diálogo maravilhoso com Deus. Ele coloca diante de Deus os seus questionamentos,
ele coloca diante de Deus as suas angústias, ele coloca diante de Deus a sua indignação. Assim ele traz 3 orações em forma de questões. E essas orações mostram como ele enfrentou o seu próprio tempo. E eu acredito que pode nos ajudar muito e nos revelar muito como nós também podemos enfrentar esse nosso tempo. Então vamos à primeira oração de Abacuque e a resposta de Deus. Abacuque fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, porque o perverso cercou o justo e a justiça é torcida. Então essa é a colocação de Abacuque naquele momento e a sua oração diante de Deus. Não parece uma oração, porque na verdade ele está indagando, trazendo indagações. Mas quando nós lemos esse texto, nós temos uma sensação que é Abacuque está vivendo o nosso tempo. Mas na verdade é que ele está vivendo 6 séculos antes de Cristo. O profeta levanta uma questão que acompanha a humanidade praticamente desde a sua queda, que é a questão da injustiça. Nessa primeira oração de Abacuque, esse primeiro lamento de Abacuque, ou como ele também chama, essa primeira queixa de Abacuque, ele clama pela intervenção de Deus diante das injustiças que são cometidas pelos próprios governantes do seu povo, pelos líderes do seu povo. E é interessante pensarmos que a liderança do povo de Israel era uma liderança que, de certa forma, conhecia a lei de Deus. Era uma liderança que também fazia parte do serviço do templo, da adoração. E era essa própria liderança que estava oprimindo o povo. Então, Abacuque, ele se levanta em seu tempo e questiona as injustiças. E é interessante, para compreendermos melhor esse contexto, irmos ao seu contemporâneo, profeta Jeremias. Jeremias, ele faz essas contestações, e ele, ministrando e falando contra o rei Jeoaquim, filho de Josias, ele fala assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Os teus olhos e o teu coração não atentam, sendo para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Mais um texto que parece com o nosso tempo: corrupção. O governante olhando para si próprio, olhando apenas para o seu interesse. E quando nós olhamos Jeremias falando isso a respeito de Joaquim, nós entendemos bem o que Abacuque quer dizer quando ele diz: Senhor, até quando? Senhor, até quando? E é interessante percebermos que Deus responde ao clamor de Abacuque. Olha só o que Deus responde: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. Esse é um texto maravilhoso, e eu penso que quando Abacuque ouviu isso, o coração dele foi gerado no coração dele um certo refrigério. Deus vai fazer algo maravilhoso nesse tempo. Mas olha só como Deus continua falando: pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa. Dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Que resposta é essa? Eu penso que essa resposta, esse finalzinho principalmente, não agradou muito a Abacuque. Como assim, Senhor? O Senhor vai realizar algo que vai trazer espanto. O Senhor vai julgar os governantes, vai trazer juízo quanto às injustiças, quanto à idolatria, quanto ao afastamento do povo, mas o Senhor vai usar uma nação ímpia, uma nação idólatra para punir o seu próprio povo. Isso gerou em Abacuque uma certa incompreensão, e aí gera a segunda oração. Essa resposta de Deus a Abacuque gera uma outra oração, e Abacuque não compreende a maneira de Deus fazer a justiça. Então, Abacuque novamente vai diante de Deus. Só que dessa forma, nessa segunda oração, Abacuque vai de uma maneira diferente. Ele não começa levando os questionamentos a Deus. Ele começa diferente. Lá no versículo 12,
Diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui Abacuque está considerando, embora os governantes fossem injustos e estavam oprimindo o seu próprio povo, Abacuque considera esses governantes mais justos do que a nação que Deus iria usar para disciplinar esses governantes e o seu povo. Mas antes dele trazer esses questionamentos e trazer esse momento diante de Deus, ele começa reconhecendo o Deus eterno. Ele começa reconhecendo a santidade de Deus. Ele reconhece que Deus é puro, que Deus é justo, que não há em Deus nenhum mal, que Deus não pode se associar ao mal e muito menos à opressão. Então ele começa com louvor e adoração antes de começar novamente, de colocar diante de Deus as suas incompreensões e as suas questões. Mas a questão de Abacuque ainda nessa segunda oração é: seria justo o seu povo, um povo separado, ser exterminado por uma nação como essa, uma nação ímpia e idólatra? Então Abacuque, depois de orar e apresentar a Deus seus questionamentos e a sua incompreensão, ele faz algo que eu penso que é extraordinário e nos ajuda muito a ver a oração de uma forma ativa. Abacuque fala assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. No tocante, em outra tradução, a minha lamentação. Então Abacuque, depois de entrar na presença de Deus e reconhecer a santidade, a eternidade, a majestade de Deus, ele traz novamente as suas orações e a sua incompreensão por ver como que Deus pode usar uma nação ímpia para julgar e para disciplinar o seu próprio povo. Mas é interessante que Abacuque não para aí. Ele, de forma ativa, ele espera, ele tem expectativa pela resposta de Deus. E é interessante, mais uma vez, que o nosso Deus é um Deus que responde às orações. E Deus responde a Abacuque. Deus responde assim: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Mais uma vez, eu acredito que essa resposta parece que não coincide exatamente com a expectativa de Abacuque. Porque Deus está falando, a visão, a profecia, o cumprimento da justiça que eu vou trazer sobre essa nação não vai ser agora. É para um tempo determinado. Talvez o profeta desejasse algo mais imediato, algo que pudesse lhe trazer conforto e segurança, algo que pudesse revelar mais claramente o próprio caráter santo e justo de Deus. Talvez fosse isso que ele quisesse, que Deus interviesse naquele momento e pudesse punir tanto os governantes injustos do seu povo, como também essa nação impiedosa e idólatra. Mas Deus, ele tem a sua maneira de agir. A verdade é que Deus tem o seu tempo. Ele mostra que o julgamento seria para um tempo futuro, para um tempo oportuno, para um tempo determinado. E é interessante que nós sabemos toda a história. Abacuque não sabia, mas nós sabemos a história, o que aconteceu. Aquela profecia ali de Abacuque, que Deus iria tanto atuar trazendo a condenação sobre os governantes. Aconteceu no tempo de Abacuque, mas a condenação sobre a nação da Babilônia, sobre o Império Babilônico, veio somente 70 anos depois. E a própria restauração de Judá, sua terra. Mas o que é importante nós percebermos aqui, e eu penso que também Abacuque deve ter pensado a respeito disso e se questionado, o que fazer enquanto, Senhor, o Senhor não age? Como viver e suportar esse momento de crise e adversidade? E Deus continua revelando a Abacuque a maneira como ele vai fazer. Eis o soberbo, Deus mostra, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É como se Deus dissesse: Abacuque, enquanto o fim não chega,
enquanto o tempo de julgamento final não se concretiza, enquanto eu não ajo julgando esta nação, Abacuque, você e o povo devem viver pela fé. Você e o povo devem fixar os olhos na visão, na minha palavra, porque ela se cumprirá, tenha certeza disso. Ela se cumprirá no tempo determinado. No tempo determinado eu virei sim e julgarei todas as coisas, todas as nações, especialmente a Babilônia, pela sua impiedade, pela sua idolatria. Deus fala de forma maravilhosa para Abacuque, e Deus mostra que ele vai punir aquele império babilônico com 5 maldições. Ele fala a respeito dessas 5 maldições, mostrando os pecados da Babilônia, a maneira como a Babilônia agiu de forma impiedosa, maltratando os povos a quem ela dominava. E principalmente devido à sua idolatria. E no finalzinho da resposta de Deus, quando Deus fala a respeito do último ai, diz assim: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ou seja, Deus iria julgar aquela nação pela sua idolatria, por confiar em deuses que não falam, em deuses que não ouvem. Mas olha só o que Deus coloca para Abacuque, a maneira como Deus muda. Enquanto eles acreditam nesses deuses e eu vou puni-los por causa disso, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essas palavras finais aqui constroem uma ponte para a última oração de Abacuque. Nós já vimos 2 orações de Abacuque e as 2 respostas de Deus a essas orações. Mas nós vamos dar uma pausa aqui. Nós já contextualizamos, já entendemos um pouco dessas orações. E agora nós podemos perguntar, e talvez você esteja perguntando, o que estas orações têm a ver comigo hoje? O que essas orações podem contribuir para o meu tempo, um tempo de crise, um tempo de adversidade? Em que ou como estas orações me ajudam a superar este tempo de pandemia? Eu creio que em muitos aspectos, mas eu quero levantar alguns deles. Lá, nós entendemos que a Babilônia como um império, era uma guerra. Ela veio devastando ali a terra de Judá, o povo. Nós vimos e sabemos que houve fome, que houve angústia, que houve escravidão. Muitos foram levados cativos para a Babilônia e a terra ficou totalmente desolada. Os muros foram colocados fogos nos muros e no próprio templo. E aquele povo ficou pobre e largado ali na terra. O nosso cerco não se pode comparar de maneira nenhuma com aquele. Mas hoje também nós temos enfrentado esse momento de peste, de pandemia, que tem mexido com a maneira de pensarmos as famílias, de pensarmos nossos relacionamentos, de pensarmos o nosso trabalho, de pensarmos a educação e de pensarmos especialmente o nosso relacionamento com Deus, o que nós chamamos de espiritualidade. Os tempos de crise e de adversidade, eles mexem com a gente. E eu acho interessante aqui aquilo que Abacuque traz, porque ele nos ensina. E nós podemos aprender aqui nessas 2 primeiras orações de Abacuque, que são chamadas de lamentações. Nós podemos aprender esse tipo de oração diferente. Essas 2 primeiras orações de Abacuque nos mostram que nós podemos colocar diante de Deus as nossas inquietações. Elas nos mostram que nós podemos colocar diante de Deus as nossas dúvidas, as nossas dores, porque este momento que nós estamos vivendo é um momento de muito sofrimento. E essas orações, elas são chamadas de lamentações. Deus sempre nos provê caminhos para superarmos os momentos de crise e de adversidade, sem perdermos a fé, sem perdermos a ternura, sem perdermos o amor. Deus, ele provê esses caminhos para nós, e eu acredito que a oração de lamentação, ou seja, a lamentação, é um destes caminhos. Eu tive essa experiência maravilhosa em maio, quando eu fui infectado pelo Covid, e pude aprofundar ainda mais essa leitura em Abacuque. Já tinha começado, então, no hospital, fiquei hospitalizado 8 dias, e pude aprofundar um pouquinho mais. E a oração fez parte ali dos meus dias. Ali, na verdade, após o 2º dia, depois de passar um momento de muita angústia, de tremor na própria carne, a gente fica e é acometido pelo medo, pela ansiedade.
não saber o que vai acontecer depois, se a doença vai se agravar ou não. Isso aconteceu comigo. Mas logo depois, no segundo dia, Deus se manifesta de uma forma maravilhosa. É como se Ele entrasse ali no quarto e manifestasse a presença dEle. Depois desse momento, de poder sentir a presença de Deus, mesmo vendo e sentindo angústia no meu coração, mudou o quadro completamente. A oração é algo extraordinário quando nós colocamos para Deus as nossas angústias e as nossas dores. Então a lamentação, ela é um tipo de oração que faz parte, deve fazer parte desses momentos nossos de crise, de angústia, de dor. Embora ela não seja familiar hoje para cada um de nós, não é. E eu quero apresentar pelo menos 2 razões porque esse tipo de oração não faz parte muito das nossos devocionais, das nossas orações diárias. Pelo menos 2 razões. A primeira é que em nossa sociedade nós temos sido levados a acreditar que somente tem valor aquelas pessoas que têm sucesso, que têm vitória, que têm triunfo. Se nós pegarmos uma boa parte dos púlpitos, especialmente, nós vemos pregações que apresentam somente aspectos de vitória e de prosperidade. Parece que nós não aprendemos a lidar com as dificuldades e com os sofrimentos da vida. Mas eu quero te dizer para você, eu quero dizer a você, que o sofrimento, que as dores, o fracasso, eles fazem parte da nossa existência. E Jesus não escondeu isso dos seus discípulos, e Ele não esconde isso de nós. Jesus, Ele afirma assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa é uma razão. Esse foco no sucesso e no triunfo não considera os momentos de perdas, de dificuldade, de sofrimento. Por isso nós não entendemos bem o que seja essa oração de lamentação. Outra razão também que eu vejo o porquê nós não compreendemos o que é lamentar, porque parece que lamentar se confunde com murmurar. Mas eu quero dizer para você que é muito diferente. São 2 coisas bem diferentes. Primeiro, porque murmurar é uma ação que vem, uma atitude que vem na pessoa de colocar culpa em algo ou em alguém, de falar de forma maldosa sobre algo ou sobre alguém. A murmuração, ela é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia, e ela é gerada por descontentamento, por insatisfação. Expressa sentimento de desacordo, de rebelião. E essas atitudes certamente não agradam a Deus. E é interessante que a murmuração tem como alvo as pessoas, mas principalmente tem como alvo culpar a Deus pelos problemas e pelas mazelas, muitas vezes por causa de decisões erradas que tomamos. E a Bíblia nos exorta a não murmurar. Estamos certos quando fazemos. Não murmurar é importante. Mas a murmuração é bem diferente da oração de lamentação, porque lamentação não é rebeldia. Lamentação, ela não expressa descontentamento. A lamentação, ela não expressa insatisfação, muito menos contra Deus. Na oração de lamentação, nós expomos as nossas lutas, nós expomos aquilo que está no nosso coração, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, nós colocamos diante de Deus, não contra Deus, colocamos diante de Deus. Não culpamos a Deus, mas buscamos em Deus respostas. Respostas que possam diminuir e calar a dor que muitas vezes abala a nossa vida. A oração de lamentação, ela é permeada por louvor, diferente de murmuração. A oração de lamentação, a lamentação, ela não perde a perspectiva de que Deus é bom, de que Deus habita a eternidade. É verdade, Ele é um Deus santo, mas esse Deus santo, esse Deus que habita a eternidade, Ele é o Deus também que habita comigo, como Abacuque disse, Ele é o meu Deus. Outro aspecto positivo dessa oração, da lamentação, que é muito diferente da murmuração, é que essa oração, o lamento, ele é carregado, ele é energizado de fé e esperança. Nós podemos ver isso claramente no livro chamado Lamentações, no capítulo 3, quando o autor diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor.
Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Isso aqui é a lamentação. O autor está colocando as suas limitações diante de Deus. Mas olha que coisa interessante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A lamentação, ela não fica presa somente no seu estado atual. Ela busca em Deus e na obra que Deus faz, aquilo que pode gerar esperança. E ele continua, o que pode trazer esperança? As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. As suas misericórdias não têm fim. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Portanto, poderíamos continuar dizendo, confiarei nele. A minha fé está depositada nele. É isso que é a lamentação. Você reconhece o seu estado, a sua limitação, as suas angústias, as suas dores, conforme aconteceu comigo ali no hospital. Mas nós colocamos tudo diante de Deus e Deus gera fé e esperança em nossos corações. Outro local também que nós encontramos essa oração de lamentação é nos Salmos. Mas é interessante que um dos Salmos está na boca do próprio Jesus. Ele diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Marcos 15, 34, Jesus cita essa palavra e essa oração do Salmo 22, que diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, aqui está a esperança. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Veja como o salmista, mesmo expondo as suas aflições e aparentemente o seu abandono, ainda assim ele reconhece a santidade de Deus e o reverencia. Contudo, tu és santo. Aleluia. A oração de lamentação, ou a lamentação, mantém uma perspectiva de fé em Deus. Mesmo quando expomos diante dele as nossas dores e os nossos sofrimentos. Essa oração ela é terapêutica. Ela produz cura. Toda vez que nós apresentamos diante de Deus as nossas angústias, as nossas dores, os nossos corações, tenha certeza que Deus ele vai trazer cura, vai trazer consolo, vai trazer paz, vai trazer conforto e vai produzir transformação em nossos corações. Embora nós não estejamos acostumados a fazer esse tipo de oração, ou a ouvir esse tipo de oração, eu quero te encorajar, a partir de agora, a buscar salmos que expressam dores, que expressam sofrimentos, mas também que reconhecem a bondade, a grandeza, a misericórdia, o amor, a santidade de Deus. Outra contribuição, além dessa contribuição maravilhosa, que é entender o que é lamentação, foi a atitude de Abacuque, quando ele termina a sua segunda oração. Abacuque nos ensina que a oração nunca é passiva. Abacuque nos ensina que a oração ela é ativa. Nós devemos colocar diante de Deus as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores, a nossa inquietação. Mas devemos também esperar de Deus resposta. Abacuque diz, vou me colocar na torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, à minha lamentação. Deus respondeu ao profeta Abacuque e ele quer e está disposto a responder a cada um de nós. Mas a verdade é que nem sempre a resposta de Deus é aquela que nós desejamos. Às vezes é, e muitas vezes é. Deus responde, Deus atende às nossas necessidades. Deus fala conosco. Deus faz milagres em nossas vidas. Basta olharmos para trás, vermos o quanto Deus já fez. Mas entendemos também que nem sempre Deus responde exatamente ou integralmente o nosso pedido. Foi o caso de Abacuque. Deus falou para ele, Abacuque, espera. Essa visão não é para se cumprir agora. O julgamento não vai acontecer agora. Mas olha só o que o contemporâneo de Abacuque diz a respeito das respostas de Deus e que eu penso que nós precisamos tomar para a nossa vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Deus, Ele tem resposta para cada uma das nossas orações. Mesmo que essa resposta seja, espera um pouco, tenha paciência. Eu vou cumprir o meu propósito na tua vida no tempo determinado. Porque os pensamentos de Deus são muito melhores e maiores do que os nossos. Finalmente, nós vamos então entrar agora na última parte, aliás, na terceira e última oração de Abacuque. Diferente das duas primeiras orações, em que Abacuque coloca diante de Deus a sua indignação em relação à injustiça dos governantes do seu povo, e também na segunda oração ele coloca diante de Deus a sua incompreensão da maneira pela qual Deus faz a justiça. Nessa terceira oração é também chamada de lamentação. É um salmo, é um cântico que Abacuque traz diante de Deus. E é interessante que Abacuque, ele primeiramente, e eu divido essa oração em duas partes. A primeira parte, Abacuque olha para trás. Ele olha para o passado. Ele busca no passado o agir de Deus. Eu penso que Abacuque viu lá atrás uma moldura maravilhosa, a moldura do Êxodo. Quando Deus, de maneira tremenda, de maneira gloriosa, tirou o povo do Egito, libertou o povo de Israel do Egito, levou e conduziu esse povo no deserto. E no momento mais crítico, quando o exército do faraó estava atrás deles, eles estavam diante do mar e seriam ali massacrados. Ou se afogavam no mar, ou então seriam massacrados pelo exército. Deus abre o mar de forma maravilhosa. E é isso que Abacuque fala, ele fala assim, eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. E olha só que oração extraordinária ele faz. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa oração, queridos, é uma oração que nós precisamos fazer nesse momento de crise e de adversidade. As nações, elas vão tremer, elas tremem diante do Senhor. Nós precisamos olhar para trás e ver o que Deus já fez, ver os milagres de Deus, ver o poder como Deus agiu, tanto na palavra de Deus, como durante toda a história da igreja. Muitos avivamentos aconteceram em tempos de crise, em tempos de grande iniquidade, em tempos de injustiças, em tempos de corrupção. Deus, Ele agiu e Ele pode agir e intervir hoje. Nós precisamos orar como Abacuque orou. Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É verdade, queridos, que Paulo fala, nos últimos dias, lá em 2 Timóteo, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ímpios, sem amor pela própria família. Nós temos visto isso, irreconciliáveis. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É verdade que Paulo, ele fala, nos últimos dias nós veremos homens assim. Talvez nós estejamos vivendo os últimos dias, acreditamos nisso. Mas uma outra perspectiva, uma outra realidade, diante dessa realidade tão cruel, tão terrível, que é o que nós estamos vendo, o profeta Joel, citado por Pedro em Pentecostes, ele nos afirma outras coisas. Ele nos mostra uma outra realidade, uma outra perspectiva. Ele diz, nos últimos dias seriam dias de derramamento do Espírito Santo. Os últimos dias seriam dias em que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E ele já veio e está aqui, e Deus quer que nós clamemos por isso, para que esse Espírito Santo, assim como foi lá no passado, em Pentecostes, assim como ao longo da história da igreja, o Espírito Santo veio em momentos de crise da igreja, em momentos de crise da população, em momentos de crise da sociedade, o Espírito Santo veio e trouxe grande transformação. Conforme os avivamentos que nós temos nos Estados Unidos, o primeiro e o segundo grande avivamento, o avivamento na Rua Azusa, o avivamento no país de Gales e tantos outros locais. Deus também quer fazer essa obra hoje, e é sob essa perspectiva que eu quero olhar esse nosso tempo. Esses últimos dias são dias difíceis, sim, mas também são dias de derramamento do Espírito Santo. São dias em que o Espírito Santo quer te tomar, quer tomar a minha vida e quer transformar as circunstâncias que estão à nossa volta. E é sob essa perspectiva que eu quero olhar esse nosso tempo e eu quero viver esse tempo.
Essa é a primeira parte que Abacuque nos traz nessa última oração. Queridos, precisamos pedir a Deus e clamar: aviva, Senhor, aviva a tua obra. E para terminar, tem a segunda parte da terceira oração de Abacuque. Essa é uma oração que quase todos nós conhecemos. Aqueles que gostam de louvores, cantam, e muitos que compõem já fizeram músicas baseadas nessa letra. É a oração que eu chamo de oração de contentamento. Depois da lamentação, a lamentação ela é progressiva. Ela coloca as dores, coloca os sofrimentos, coloca as angústias diante de Deus. E ao mesmo tempo reconhece a santidade de Deus. E Deus nos leva a reconhecer que Ele é grandioso, Ele é bondoso. E mais ainda, nós não dependemos das circunstâncias. O justo, ele não vive por vista, ele vive por fé. E é por isso que nós podemos fazer essa oração de Abacuque. Eu quero convidar você a fazer essa oração nesse tempo de angústia, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de crise. Ao olhar essas circunstâncias, ainda que elas não mudem, nós podemos dizer assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia, olha só como muda, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Embora Abacuque ainda não tenha conhecido a Jesus, ele aqui nessa frase, quando ele fala exultar no Deus da minha salvação, se refere sem dúvida nenhuma a Jesus. Quando Jesus, ali na profecia e na aparição do anjo, tanto a Maria como a José, o anjo fala que o nome daquela criança seria Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus significa salvação. Deus é a minha salvação. E aqui o profeta está dizendo: eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse Deus da minha salvação, da tua salvação, é o próprio Jesus. Nele nós podemos nos alegrar. As tempestades talvez no seu coração, as angústias e os sofrimentos pelos quais talvez você esteja passando, perdas. Nós passamos por muitos momentos difíceis. E eu penso que nesses últimos 2 meses, eu tenha ido a mais velório do que fui nos últimos 5 anos. Encontrei famílias entristecidas, enlutadas, famílias de cristãos que perderam pais, pastores, alguns deles, e vimos o sofrimento dessas famílias. E entendemos o quão importante é compreender essa oração de poder colocar diante de Deus as nossas dores e o nosso lamento. Mas sabe o que eu vi também? Que essas pessoas que realmente confiam no Senhor, muitos lares, muitas pessoas, mesmo passando por lutas, mesmo passando por luto, por perda, elas conseguiam voltar-se para Deus e dizer: Senhor, Tu és santo. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, Tu és o meu consolo. Senhor, Tu és a minha alegria. Embora esteja passando por esse momento tão difícil, mas o Senhor traz paz ao meu coração. Eu pude presenciar isso em muitos velórios que fui. E é isso que eu quero deixar para cada um de nós, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a ver, nesse momento de crise, oportunidade de compreendermos que a oração, ela nos coloca próximos de Deus e nos ajuda a aliviar as dores e os sofrimentos que nós temos. E podemos falar como profeta: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Esse Deus da salvação é Jesus. Eu quero convidar você a receber Jesus em sua vida, a receber Jesus como o teu Salvador, como Senhor da sua vida. E você que já tem Jesus como Senhor da sua vida, a ir até Ele como aquele que de fato é a nossa salvação. Talvez você esteja passando por muitas lutas, muitos sofrimentos, mas em Jesus você tem a salvação, você tem o socorro. A presença dEle faz toda a diferença em nossas vidas. Eu quero orar por você. Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, este momento de ministração da Tua palavra, Senhor. Louvamos o Teu nome porque cremos que o Senhor fala com cada um de nós.
Eu oro, Pai, por cada um que está participando desta celebração, por cada família que nesse momento está recebendo e recebeu esta palavra, Senhor. Famílias que talvez estejam passando por momentos ainda de luto, famílias que estejam passando por perdas, famílias que estão com seus entes queridos, ó Deus, hospitalizados, famílias que têm sofrido nesse tempo de crise, de adversidade, de distanciamento social, que necessita, ó Deus, de abraço, que necessita ser consolado, Senhor Deus. Pai, traz a Tua graça nesse momento. Pai, queremos orar como Abacuque, essa oração do contentamento, e poder dizer que Tu és o Deus da nossa salvação. Seja o Deus da salvação desse irmão, dessa irmã, dessa família que nesse momento nos acompanha, Senhor Deus, nessa celebração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos aproveitar agora para orarmos, né? Temos feito isso domingo após domingo, mas mais uma vez nós queremos convidar você para que você fique de pé, para que você realmente ore e interceda. Pode ser que nessa semana seja você aquela pessoa que esteja precisando dessa oração, ou não, ou você não esteja precisando nesta semana, mas você pode abençoar alguém, mesmo que você não conheça, não sabe o nome, você pode abençoar. Então vamos orar. Senhor, Deus, Tu és o Criador de todo o universo, Senhor. O Senhor é aquele que não foi criado, ó Deus. O Senhor sempre existiu. O Senhor é eterno, ó Deus. E isso muitas vezes vai muito além da nossa capacidade humana, da nossa capacidade intelectual, Senhor. Deus, e diante dessa situação em que estamos vivendo, Senhor, em que não há respostas 100% corretas, ó Deus, ou 100% eficientes, ó Deus, onde há tantas dúvidas, tantas incertezas, seja na área da saúde, seja nos relacionamentos, ó Deus, seja na economia, Senhor. Deus, nada escapa aos Teus olhos, Senhor, porque o Senhor é o Criador de todo o universo. Deus, queremos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é soberano também sobre esta situação, ó Deus. E queremos clamar também, Senhor, pelas pessoas que perderam familiares, ó Deus, seja por conta do Covid, Deus, ou por qualquer outro motivo, Deus, queremos clamar ao Senhor, ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, para que visite essas pessoas, para que traga alívio, consolo, conforto, refrigério, Senhor, para que aqueça o coração dessas pessoas. Deus, vai de encontro também àqueles que podem não ter perdido ninguém, Deus, mas estão em situação financeira frágil, Deus, estão sem emprego, Senhor, estão com tantas situações difíceis, ó Deus, tantas pessoas que estão com relacionamentos quebrados, ó Deus, que estão em casa, mas num ambiente de violência, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus. O Senhor é aquele que pode mudar todas essas situações, ó Deus, e que pode mudar o nosso olhar sobre todas essas situações. Senhor, alcança também estas pessoas, ó Deus. Abençoa-os. Deus as direciona, Senhor, para a tomada certa de decisão, ó Senhor, neste momento, Pai. Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, ó Deus, trazer o foco correto para nós, Senhor. Nós precisamos, Deus, ser direcionados pelo Senhor, a olhar para o lugar certo, a olhar para o Senhor, ó Deus, independente das circunstâncias, ó Deus, que nós possamos olhar para Ti e confiar no Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é poderoso, ó Deus. E clamamos também, Senhor, por todas as autoridades, ó Deus, a nível nacional, a nível distrital, estadual, municipal, Senhor, clamamos ao Senhor, ó Deus. Todas as autoridades são estabelecidas por Ti, ó Deus. Pai, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, que o Senhor levante servos do Senhor em cada uma dessas esferas, ó Deus. Pai, para conduzirem, Senhor, os governantes, ó Deus, para que eles possam ter decisões sábias, Senhor, decisões que levem o povo, ó Deus, a caminhos mais
mais confortáveis, Senhor, a caminhos mais propícios, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, encontrar o Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, é isso que nós oramos. Amém. Vamos dar continuidade aqui na nossa celebração. Chegou o momento de nós participarmos da ceia do Senhor, né? Vamos pedir para você ir na sua casa, junte com a sua família, né? Junte as crianças, né? Você que já preparou aí os seus elementos, o pão e o suco de uva, né? Leve esse momento com seriedade, esse momento importante que o Senhor vem até nós para nos abençoar, para trazer a nova visão para nós, renovar a nossa aliança com Ele, que esse momento seja um momento abençoado entre nós, a nossa casa, a nossa família. Convido vocês para abrirem no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos, ó Deus, da ceia do Senhor. Deus, aqui um memorial, Deus, que nos remete à lembrança, Deus, da morte do Senhor ali na cruz do Calvário, Deus. Que o Senhor morreu por nós, ó Deus, para nos salvar, Deus, para nos resgatar. Deus, o Senhor pagou o preço ali por nós, ó Pai. Deus, e aqui, Deus, nós estamos, ó Deus, fazendo esse momento, Deus, celebrando esse momento, ó Pai, em memória, Deus, daquele momento ali na cruz, ó Pai. Deus, apresentamos aqui esse pão, Deus, que simboliza o Teu corpo, ó Deus, que venha, Deus, para nos abençoar, que venha para nos fortalecer, Deus, que venha para nos trazer mais perto, para mais perto do Senhor, Deus, para renovar a nossa comunhão contigo, ó Deus. Deus, traz sobre nós, ó Deus, uma nova comunhão, Deus. Deus, nós precisamos de perdão, Deus, que o Senhor traga o Teu perdão sobre cada um, Deus, que necessita, ó Pai. Deus, que nós possamos sair daqui, Deus, renovados e alegres, ó Deus, no Senhor, ó Pai. Assim pedimos a Tua bênção sobre esse momento, em nome de Jesus. Amém. Comemos o pão. Continuando no versículo 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Senhor, aqui apresentamos, Deus, esse cálice, ó Deus, esse suco de uva, Deus, na Tua presença, Deus, que simboliza, Deus, o Teu sangue derramado ali na cruz, ó Pai. Deus, o sangue, ó Deus, que veio para nos limpar, Deus, para nos salvar, Deus, para purificar as nossas vidas, Deus. Purifica o nosso coração, Deus, purifica a nossa mente, o nosso ser, Deus, santifica as nossas vidas, Deus, para que nós possamos, ó Deus, através desse momento, ó Deus, caminhar, Deus, cada dia mais, ó Deus, com seriedade, ó Deus, com vontade, com prazer, Deus, com a busca intensa com o Senhor, Jesus. Queremos, ó Deus, Te adorar, queremos Te servir com tudo que temos, com tudo que somos, ó Deus, para Te agradar, Deus, para Te louvar, Pai. Aviva em nós, ó Deus, aviva em nós a chama, Deus, acende em nossos corações, ó Deus, o desejo de buscar ao Senhor, de Te servir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Podemos participar? Não temos como
expressar, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus, de forma completa, Senhor. Mas o Teu Espírito sonda os nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, para uma vida, Senhor, de sacrifício vivo ao Senhor, ó Deus. Que estejamos sempre honrando ao Teu nome, Senhor, buscando, Deus, obedecer ao Senhor em tudo, fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, e nos abençoar, Senhor, durante essa semana, ó Deus, nos guardar, falar conosco. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, nas situações pequenas, ó Deus, nos detalhes do dia a dia, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, e queremos, ó Deus, ter uma semana abençoada, cheia da Tua presença, Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e agradecemos a Ti também, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos participantes do Teu reino, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos desejar a vocês uma excelente semana, que ela seja uma semana cheia da presença do Senhor, que Ele possa falar muito ao coração de vocês, em coisas pequenas, simples do dia a dia, né, que nós possamos tirar os olhos de nós mesmos para olhar para o alto, para o Senhor e enxergar aquilo que Ele quer transmitir para nós. Em nome de Jesus.